Bom, já que ninguém tem mais nenhum comentário, então vamos lá. Bom, pessoal, a aula de hoje a gente vai continuar falando sobre campo magnético. Nas aulas passadas eu havia comentado que a gente ia juntar certos tópicos que são mais ou menos, têm uma certa afinidade, e colocar todas numa aula só. Em particular, a parte mais microscópica, a origem microscópica do campo magnético, né? Por que que ele aparece, por que ele existe. E também porque a gente precisava de alguns resultadozinhos que a gente só obteve na aula passada, em particular para essa parte da origem microscópica do magnetismo. Na aula passada, a gente havia visto o campo magnético de um espira. Então a gente pegou, né, um fiozinho em forma de círculo e a gente viu, né, como é que é. Deixa eu fazer aqui no quadro. A gente viu como é que era o campo magnético. Então você tinha aqui um espira, imagina que um pedaço de fio aqui, assim, ó. Mas imagine que isso aqui é circular. E a gente viu na aula passada que depende de como estiver sendo percorrida essa espira, a gente teria um campo magnético com essa, mais ou menos essa cara aqui, né? Então, seria mais ou menos isso aqui que a gente teria. Se ela fosse percorrida, no caso, assim, né? Se ela fosse percorrida no sentido contrário, como a gente viu, usando a regra da mão direita, a gente teria o campo inverso, né? Então, a gente viu na aula passada que uma espira, quer dizer, que um fio percorrido por uma corrente, cargas, em outras palavras, cargas elétricas se movimentando, davam origem a um campo magnético. E era isso que faltava para a gente poder entender a origem microscópica do magnetismo. De onde é que ele vem? Por que algumas coisas são magnéticas e outras aparentemente não, né? Então, primeiro, a gente tem algo parecido ou análogo àquela espira em todos os átomos, né? Você poderia imaginar, então, que o movimento de um elétron ao redor do núcleo, fazendo esse movimento aqui, ó, é como se fosse uma mini correntinha, né? E ele está formando aqui, como se fosse a trajetória dele aqui, ó, formando uma mini espira, né? Ó. Ele percorre esse caminho aqui. Então, ele deve dar origem a um campo magnético, né? Como a gente viu na aula passada. Sim. Então, o elétron se movendo, girando ao redor do núcleo, dá origem a um campo magnético, que a gente aqui vai chamar de momento de dipolo magnético. Então, vocês viram em Eletricidade e Magnetismo 1, que vocês provavelmente, espero que tenham visto, quando você tem coisinhas como isso aqui, se você tiver duas carguinhas, né, uma negativa e uma positiva, você pode representar esse par de cargas por um vetor chamado momento de dipolo, né, o dipolo elétrico, né? Um vetorzinho que, no caso, iria da carga negativa para a carga positiva. No caso do magnetismo, a gente também tem polos, né? A gente tem, no caso, a gente gosta de representar aquilo que dá origem a um campo magnético, fazendo analogia com um ímã, né? Mas, de qualquer maneira, é um dipolo, né? Um dipolo, no caso, um dipolo magnético. Da mesma maneira que a gente tem um vetor que representa um dipolo elétrico, a gente também vai ter um vetor que representa, entre aspas, um dipolo magnético, né? Aquilo que dá origem, então, ao campo magnético, que no caso é um dipolo magnético, a gente vai representar também por um vetor que a gente vai chamar, de maneira análoga àquilo que vocês viram em Eletricidade e Magnetismo 1, né? A gente vai chamar de momento de dipolo magnético. No nosso caso, que a gente está interessado na parte microscópica, a gente tem dois movimentos do elétron que interessam para a gente. O primeiro a gente já falou, que aí dá origem ao que a gente chama de momento de dipolo magnético orbital, porque está ligado à órbita do elétron ao redor do núcleo atômico. E o outro é o movimento de rotação do elétron em si, né? Você poderia imaginar que o elétron, que tem uma carga, né? Então, existe uma carga total que você já conhece, né? Aquela menos 1,6, etc.
você poderia imaginar o elétron como sendo composto de diversas espiras, né? Imagina que, vamos imaginar o seguinte, o elétron como sendo uma esfera. Digamos que você pudesse imaginar que a carga dele está espalhada, isso aqui, claro, é só um modelo, tá? Não é que isso existe microscopicamente, né? Mas você poderia imaginar que a carga dele está espalhada ao longo dele todo, né? Ou da sua superfície, se quiser aproximar para a superfície. Então, se você acompanhar algumas dessas carguinhas aqui, fazendo um certo corte, você poderia imaginar que alguma parte dessas carguinhas parciais, entre aspas, do elétron, elas giram, né? Porque o elétron como um todo gira. Então, digamos, se você for acompanhar essa carguinha, essa carguinha, essa carguinha aqui, elas estariam fazendo esse movimento, ó. Esse girozinho, né? As de trás também, obviamente. Fazendo esse movimentozinho. Então, é como se você tivesse várias espirazinhas de tamanhos variados empilhadas uma na outra. Então, o elétron em si vai dar origem a um campo magnético e a gente vai também ter, então, um outro momento de dipolo associado à rotação do elétron. Então, a gente tem um momento de dipolo associado à translação do elétron ao redor do núcleo, que a gente vai chamar de momento de dipolo orbital. Esse daqui, ó. Ups. Como se fosse isso, em analogia a um espira, né? Então, a gente vai ter um momento de dipolo orbital e um outro que vai ser um intrínseco dele, né? Quer dizer, próprio do elétron, que vai estar ligado à rotação dele em torno de um eixo, do fenômeno de spin, entre aspas, uma rotação do elétron em torno do próprio eixo, né? Então, de maneira análoga àquilo que a gente tinha visto na aula anterior, quando você tem uma espira, no caso, sendo percorrida por uma corrente como essa que está sendo mostrada aqui no quadro, né? Fazendo esse movimento, no caso, rodando nesse sentido aqui, ó. Rodando nesse sentido aqui, né? Você tem, se você colocar a sua mão, né, fazendo esse mesmo giro, você vai ver que vai ter um campo elétrico vinculado a esse movimento dessas cargas, né, da espira. E aí esse campo magnético que está vinculado ao movimento dessas cargas elétricas, a gente vai dizer que o que gera ele, né, em analogia ao dipolo elétrico, é uma coisa que a gente chamaria de dipolo magnético, como se tivesse uma espécie de um ímã aqui dentro, orientado na maneira como do vetor. E esse momento de dipolo, ele depende de duas coisas, quer dizer, a intensidade daquilo que vai dar origem ao campo magnético depende da corrente que está sendo percorrida, né, aqui na espira, e a área da espira que você está trabalhando, certo? Então, esse daqui, analogia a esse daqui, seria o momento de dipolo orbital, momento orbital do elétron. E aquele outro em que você imagina que o elétron é composto por diversas espiras de tamanhos diferentes, né, como se fosse algo, assim, ó. Então, espira aqui, vamos dizer que ele está girando nesse sentido aqui, né? Uma espira aqui um pouquinho menor, uma espira aqui um pouquinho menor, né? Fechando aqui, como se fosse você pudesse quebrar um elétron em várias espiras, né? Aí você estaria, cada uma dessas espiras estaria gerando um campo magnético, então você teria, no caso, um momento de dipolo que representaria, né, aquilo que gera o campo magnético vinculado ao movimento do elétron intrínseco, no movimento de rotação dele em si. Então, com isso, você tem dois momentos de dipolo. Um que é um momento de dipolo orbital, e um outro que a gente vai chamar de dipolo simplesmente magnético intrínseco, que está ligado à rotação do elétron sobre si mesmo. Eles vão estar orientados dependendo do tipo de rotação que ele tem, da mesma maneira que a gente já está acostumado, né? Então, você poderia imaginar que se o elétron está girando nesse sentido aqui, dando aqui pela regra da mão direita, um vetorzinho aqui para cima, né? Você chamaria isso aqui de um tipo de momento de dipolo, que a gente vai chamar aqui de para cima, né?
e aí a intensidade dele a gente vai representar por -1,5. Aqui eu não vou entrar em detalhes porque tem certos valores, isso aqui vocês vão acabar vendo em quântica. Mas você tem duas possibilidades no caso do momento intrínseco, assim como no orbital também, que seria se ele está girando num sentido ou está girando num outro. Né? Se você olhá-lo de cima, se ele está girando no sentido horário ou anti-horário. E aí, então, você tem duas possibilidades de momento de dipolo, um orientado de uma maneira e outro orientado de outra maneira. A gente poderia dizer, chamar de para cima e para baixo. Vocês já estão acostumados com essa ideia de spin dos elétrons. Né? Então, só para recapitular, a gente, então, vinculado aos movimentos elétricos, a gente tem dois tipos de momentos de dipolo. Um vinculado à sua translação, onde o polo orbital. Esse vai influenciar muito pouco o que a gente vai falar agora, digamos assim. Ele tem um efeito muito pequeno no magnetismo. E o movimento intrínseco dele, o de spin, que vai dar origem ao dipolo intrínseco, né, do elétron, esse sim é o que vai importar para a gente. Então, o que vai importar para a gente entender o que da onde vem o magnetismo, microscopicamente, é o que está vinculado ao spin, o momento de dipolo intrínseco do elétron. Isso é a possibilidade de estar para cima e para baixo e aqueles princípios de exclusão e etc. que vocês já estão bem acostumados. Né? Por exemplo, imagine que você tem duas substâncias como essas aqui no quadro. Uma substância em que os orbitais dela estão distribuídos dessa maneira aqui da direita, com todos eles preenchidos, e uma substância como essa daqui da esquerda, em que alguns orbitais não estão completamente preenchidos. No caso aqui, a gente vai chamar substâncias que têm essa cara aqui, em que os orbitais estão completamente preenchidos, de substâncias diamagnéticas. É como se elas se opusessem ao magnetismo. A gente vai já falar mais precisamente sobre isso. Substâncias que têm mais ou menos essa cara, a gente vai chamar de paramagnéticas, e se tiver essa cara em outro tipo de orbital, e for ou se for exatamente 3 tipos diferentes de elemento, a gente vai dizer que é ferromagnética. E o que é o diamagnetismo, o paramagnetismo e o ferromagnetismo? Quer dizer, olhando para o orbital é fácil. Diamagnetismo é isso, paramagnetismo é isso aqui, ferromagnetismo é para 3 compostos específicos. Bom, o diamagnetismo são substâncias que, por terem seus orbitais preenchidos dessa maneira, é como se, primeiro, não tem um momento de dipolo magnético intrínseco líquido, quer dizer, não sobra nenhum tipo de momento de dipolo causado pelos elétrons, causado pelo seu movimento de rotação dos elétrons. Não sobra. Quer dizer, é como se você tivesse imãzinhos que se cancelam. Então, primeiro, então, se você fosse procurar verificar a influência magnética dessa substância em outra substância, você não encontraria. Porque, microscopicamente, cada elétronzinho que pode agir como um ímã pelo seu efeito de rotação, está orientado de uma maneira tal que o do lado, então vamos supor que você tem um elétron que está aqui, e esse elétron está girando assim, então ele me dá um momento de dipolo para cima aqui, ó. E um outro elétron aqui do lado, que está girando no sentido contrário, né? Eles têm que estar para aquelas questões que vocês já devem ter ouvido falar, né? Quer dizer, se você tem partículas que são que vão estar ocupando o mesmo orbital, elas vão ter que ter pelo menos um número quântico diferente entre elas, quer dizer, vai ter pelo menos o spin, tem que ser oposto, né? Propriedade de distribuição estatística desse tipo de partícula aqui, que são férmions. Então você tem que ter o spin oposto, mas coisa de spin oposto é como se você tivesse 2 ímãs orientados em sentidos diferentes, né? E eles se cancelam mutuamente. Então o efeito magnético médio
de cada orbital desse daqui é nulo, porque um cancela o do outro. Ok até aqui? Espero que tenham entendido isso. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu vou continuar falando, em particular, dessas substâncias que têm essa estrutura eletrônica, como a gente está mostrando aqui na direita. Se quiser continuar falando do diamagnetismo. Nenhuma pergunta? Posso seguir em frente? Então, no caso, Ok. materiais diamagnéticos, eles não têm propriedade magnética. Não, eles não têm uma propriedade magnética intrínseca, quer dizer, é como se eles não se comportassem como um ímã macroscopicamente. Quando você sai somando todos os ímãzinhos, que são, no caso, os elétrons aí, você não veria um efeito dele em outra substância. Por outro lado, existe um efeito quânticozinho que a gente não vai entrar aqui em muitos detalhes, que é o seguinte: quando você tem materiais diamagnéticos e esses materiais diamagnéticos são submetidos a um campo externo, há uma formação bem pequenininha em particular, advinda do momento orbital, de um campo interno ao ímã, né? ao ímã, não, a substância que você está pegando. Então, imagine que você tem uma coisa, esse quadrado aqui seja uma coisa diamagnética. E imagine que ela está submetida, não ela não tem nada intrinsecamente, não é um ímã, tá? Mas ela está submetida a um campo magnético assim, ó, como esse em vermelho. Se essa substância for diamagnética, quer dizer, tiver sua distribuição eletrônica dessa maneira, vai se formar aqui dentro dela. No caso, o momento de dipolo orbital dela vai se orientar bem fracamente, porque eles são fracos, no sentido oposto ao campo externo que você colocou. Então, se forma um campozinho dentro dessa substância, bem fraquinho, mas que se opõe ao externo que você colocou. Então, só repetindo. Se uma substância ela é diamagnética, ela não tem campo intrínseco. Então, tipo, se você chegar com ímã aqui, você não iria estar vendo... Ou melhor, se você chegar com uma coisa de metal aqui, não ferro, você não veria nem atração nem repulsão dessa coisa diamagnética com o ferro, digamos. Mas, se você coloca um ferro imantado, né, se você transforma o ferro em ímã, e aproxima dessa coisa diamagnética, existe um fenômenozinho microscópico que vai acontecer, que é uma orientação contrária dos momentos de dipolo orbitais quer dizer, esses caras continuam se cancelando, né? Mas os outros, no caso o orbital, né, vai se orientar de uma maneira que vai gerar um campo dentro dessa coisa oposto ao campo externo que você criou. Então, no caso, ele tentaria cancelar o campo externo. Exatamente. Seria uma lei parecida com essa, como fosse uma lei de Lenz, né? Criar um movimento oposto. Bom, mas se é um movimento oposto, é claro que ele se torna um mini imãzinho, por mais fraco que seja, e ele estaria, digamos, sentiria uma repulsão para esse campo externo. Existe um experimentozinho, é muito estranho isso, né? Que uma parte, acho que vocês têm essa ideia, provavelmente. Vocês acham que a coisa diamagnética é aquilo que não responde ao campo magnético, né? Mas, na verdade, responde, só que responde muito fracamente. Então, eu trouxe um exemplozinho aqui, que é no caso da água, né? A água é uma substância diamagnética. Botei aqui deixa eu limpar aqui. Botei aqui a distribuição da água, não, né? Botei a distribuição no caso aqui de um átomo de hidrogênio e de um átomo de oxigênio, né? Se você juntar 2 hidrogênios e um oxigênio, você tem a água. No caso, os átomos de hidrogênio, eles vão entrar nesses orbitais aqui assim, né? Tem que ser oposto, né? O que já está lá. Então, vai ficar assim. Note que quando... Isso aqui seria, no caso, a distribuição de uma molécula de água, né? Um H2O. Note que, olhando para a coisa geral, né? Olhando para a distribuição eletrônica como um todo,
Isso daqui tem uma cara de diamagnético, né? Quer dizer, todos os orbitais estão preenchidos. Então a água é para ser uma coisa diamagnética. Vou mostrar aqui um experimentozinho. Se você pegar água, colocar em cima, né? Pega um recipiente qualquer, que no caso, convenientemente, é um recipiente de isopor. Tá? Mas se você pegar a água, bota num recipiente qualquer. Então aqui tem água, tá, pessoal? Não sei se vocês vão conseguir ver na tela. Tem água, a borda da água está bem aqui. Ó. Aqui tem um pedaço de isopor e um bekerzinho, um copo aqui, com água. E se você aproximar um ímã bem forte, forte mesmo, tipo naquele estilão de ímã de HD, né, de disco rígido, da água, olha o que acontece. Tá? Deixa eu dar um play aqui para vocês. Opa. Então, vocês estão vendo, não sei se vocês conseguiram ver, que quando você aproxima o ímã da água, sem encostá-lo, você consegue empurrar o copo de água com o ímã. Todo mundo conseguiu ver isso? Todo mundo conseguiu enxergar, pessoal? Porque eu não sei como é que está passando o vídeo aí para vocês, tá? Então, se alguém puder só responder aí, pronto. Responder aqui no chat. Então, era só isso, tá? Para vocês verem que a água pode ser repelida por um ímã. Então, o que está acontecendo aqui? Né? Bom, primeiro, você tem um material diamagnético, tem aquela distribuição eletrônica que a gente acabou de mostrar ali. E aqui você está aproximando o ímã. Então, quer dizer, tem um campo externo agindo aqui na água. Esse ímã vai estar, então, deixa eu botar aqui o campozinho externo. Pode imaginar que tem vamos supor, estou supondo os polos aqui do ímã, tá, pessoal? Então, é uma coisa mais ou menos assim, né? Você tem linhas de campo aqui percorrendo a água. E dentro da água, né, dentro dessa substância diamagnética, vai se formar, então, pequenos ímãzinhos que se orientam em sentido contrário ao campo externo que você colocou. Orientados dessa maneira, se opondo, né, você vai ter uma repulsão entre esses mini ímãs aqui e o ímãzão que você está colocando externamente. Então, você consegue repelir a água, com um ímã, certo? Bom, então diamagnetismo é isso. Espero que todos tenham entendido isso. Posso seguir em frente? Beleza. Então, diamagnetismo. Só um minutinho, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Então, diamagnetismo e o paramagnetismo. O que acontece com substâncias que têm aquela distribuição eletrônica, aquelas distribuições eletrônicas que a gente mostrou, quando submetidas a um campo externo? Bom, no caso da diamagnética, você tem isso daqui. A substância em si, ela não tem campo intrínseco, né? Mas quando quando há um campo externo agindo sobre ela, os seus átomos se orientam de maneira tal que aparece um campo, um momento de dipolo magnético que se opõe, pequenininho, mas fraquinho, né? Mas que se opõe àquele campo externo B que você colocou. Então aqui é o campo externo, tá? E aqui o campo resposta, né? O campo que vai ser a resposta dessa substância a esse campo. Se você tem um material paramagnético, ele já tem em si um momento intrínseco, um campo intrínseco. Né? Quer dizer, cada um dos átomos que você tem lá,
eles têm momentinhos de dipolo, só que eles estão desorganizados, como desse jeito aqui. Quando você coloca um campo, eles tendem a se organizar no sentido do campo que você colocou. Então, você coloca um campo externo e você tem uma organização no sentido daquilo que você colocou. Quer dizer, vai existir uma atração. Nesse daqui você tem energia magnética, você tem uma repulsão. Nesse daqui você tem uma atração. Só que, para o caso específico de substâncias paramagnéticas, essa atração ela é fraquinha. Então, para a maioria dos átomos, para a maioria mesmo, fora 3 átomos, digamos assim, um pouquinho mais do que 3, porque tem casos como o cromo, que você tem um fenômeno bem exótico que a gente não vai tratar aqui, chamado de antiferromagnetismo. Mas se você pegar, se não for 3 átomos, se não for níquel, ferro ou cobalto, se não for esses 3, quer dizer, qualquer outro átomo que tenha distribuição eletrônica, quer dizer, tenha elétrons livres, né, nos seus átomos, mas que não seja esses 3 que eu falei, você vai ter uma atração entre o campo externo, né, e o teu material. Quer dizer, se você aproximar um ímã de uma coisa paramagnética, vai ter uma forcinha de atração bem fraquinha entre essas substâncias. Se você tiver uma daquelas 3 substânciazinhas que eu citei, você tem um outro fenômeno. A distribuição eletrônica delas é daquele estilão, tá? Com elétrons livres. Né? Então, uma substância... cadê? Ups. Uma substância ferromagnética tem também essa mesma característica aqui de você ter elétrons, pares de elétrons não emparelhados. Tem elétrons não emparelhados. Não pares, tá? Elétrons não emparelhados. Mas, devido essencialmente aos seus tamanhos, né? No caso do ferro níquel, o tamanho do átomo, os átomos entre si conseguem se organizar, se alinhar, sem a necessidade da influência externa. Então, eles já são meio que alinhados entre si, como aqui mostrado. No caso do ferro, por exemplo. Você tem domínios, que tem partes da sua substância que já estão alinhadas entre si. É como se eu tivesse algo desse tipo aqui. Ups. Se eu tivesse... Pessoal, no caso é HEP, H é o campo, né? A gente vai falar depois, mas H e B é a mesma coisa. Assim, não é a mesma coisa, eles diferem entre si, tem umas constantezinhas lá que aparecem, mas assim, para a gente vai ser a mesma coisa, tá? Imagina que você tem 3 átomozinhos aqui, esses 3 estão alinhados num ferro, aí tem outro mais 2 aqui, que 2 estão alinhados, tem mais uns 3 aqui embaixo alinhados assim, mas você no ferro e em outros átomos, tipo no níquel, por exemplo, você tem essa coisa aqui, ó, de você ter conjuntos de átomos que conseguem influenciar o vizinho, tal que eles se organizam previamente. Quer dizer, não precisa do campo externo para organizá-los, partes deles estarem organizadas. E aí, átomos desse tipo, como ferro, cobalto, níquel, etc., você tem já então a pré-organização. Quando você coloca o campo, eles se alinham no sentido do campo, só que esse efeito é grande. Esse efeito é, digamos, macroscópico. A força que você vai ter para esses átomos, para as substâncias, ela é perceptível. Se você aproximar um ímã de um pedaço de níquel, você vai notar a atração. Ao contrário de um elemento tipo alumínio, que é paramagnético, os átomos dele não estão organizados, respondem à organização, mas, digamos, pelo tamanho dos átomos, eu estou resumindo de maneira bem grosseira aqui, eles são tais que eles não têm essa organização prévia, o efeito, então, não é global, macroscópico, e aí você não tem um efeito perceptível, quer dizer, a força que você tem de atração, no caso dos paramagnéticos, é fraquinha,
e no caso dos ferromagnéticos são grandes. A gente poderia resumir, então, a nossa explanação da seguinte maneira, com esse diagramazinho que está aí no quadro. Diamagnético tem elétrons, não tem elétrons livres, tudo preenchido, e eles respondem ao campo magnético externo se opondo, então a repulsão fraquinha. Paramagnéticos têm elétrons livres, mas eles não se organizam. Então você pega, sei lá, você pega mesmo um metal qualquer, você pega, sei lá, cobre, você não vai sentir muito ao aproximar o ímã, você não vai ver claramente uma força grande de atração. Eles se orientam, depois que você botar o campo externo, de maneira a ter uma atração, mas a atração acaba sendo fraquinha. E os ferromagnéticos? Eles são substâncias que, assim como os paramagnéticos, têm elétrons livres, mas digamos que por causa do seu tamanho dos átomos, que são um pouquinho menores, a nuvem eletrônica lá tem um certo tamanho crítico, e esse tamanho é tal que ela consegue influenciar o vizinho para já estar, antes do campo externo, previamente orientado. E aí a resposta, quando você tem um campo externo, é muito mais intensa do que a dos paramagnéticos. A atração que você sente é muito maior. Se você tem um material ferromagnético, a coisa fica mais ou menos assim. Você poderia imaginar que esse aqui é um material ferromagnético. Poderia imaginar que isso daqui, na verdade, não está agindo ninguém. Esqueçam que tem esses carinhas aqui, tá? Esqueçam essas setinhas que eu coloquei aqui. As setinhas não existem. Isto é, sem a ação de um campo magnético externo, sem elas aparecerem, você tem coisas mais ou menos desse tipo, como está aqui no quadro. Você tem partes do ferro que estão orientadas num certo sentido, no caso para cima, outras partes aqui estão na diagonal para baixo, outras aqui para cima, outras praticamente para a esquerda, e etc. e tal. Então, os átomos de ferro eles conseguem se influenciar, é como um imãzinho desse aqui influenciasse do lado, que influencia do lado, que influencia do lado. De maneira que você tem partes do ferro já com uma orientação preferencial para um sentido qualquer. Quando você coloca um campo externo, digamos um campo com essa intensidade aqui, tem aqui aparecendo 8 linhas de campo, então vamos dizer que tenha 8 Tesla aqui, intensidade. Você consegue organizar um conjunto maior de átomos do que existia previamente, orientados preferencialmente no sentido do campo externo que você está colocando. E se você aumentar ainda mais, vai chegar um momento que você consegue fazer com que praticamente todos os átomos estejam com seus momentos de dipolo alinhados com o campo externo B. E aí a força de atração que você tem, ela é perceptível, ela é muito grande, como um ímã que você gruda na geladeira. Deu para entender isso, pessoal? Deu para entender. Bom, eu trouxe uma animaçãozinha aqui que eu achei bem interessante, que é a seguinte. Para vocês verem o que acontece microscopicamente com uma coisa ferromagnética. Então, imagine que você tem isso daqui, essa substância que está no quadro. Essa é uma visão, digamos, de um microscópio de força eletrônica. Um microscópiozinho que consegue dizer mais ou menos em que sentido está preferencialmente orientados os momentos de dipolo de uma substância. Sendo que as partes dela que são escuras, como essa daqui, ó, e essa daqui, ó, e essa daqui, estão com seus momentos de dipolo orientados para baixo, como está aqui na legenda. E as outras partes? As partes claras, como essa daqui, etc., estão com seus momentos de dipolo magnético orientados para cima. E se você, então, aproximar um imãzinho dessa substância, e esse imã for tal que o campo
externo é produzido por campo, que vai ser produzido por ele, que vai ser um campo externo para essa substância aqui, esteja para baixo, quer dizer, no sentido desses que estão simbolizados aqui pela cor preta, você vai ter isso daqui acontecendo. Só um minutinho. Então você sai daquela situação em que você tinha uma coisa moderadamente bem distribuída, né, que é quase que metade, preto e branco. E aí, quando você coloca um campo externo, no caso para baixo, com o passar do tempo, praticamente todos os grãos dessa tua substância se orientam tal que o campo os momentos de polo dela se orientam no mesmo sentido que o campo externo que foi colocado. Ok, até aqui, pessoal? Ok. Tem uma pergunta no chat, professor. Na verdade, tem duas, né? Uma foi feita já faz um tempo. Desculpa, eu não tinha visto. Mas, bom, quando você vai fazer ímãs, né, você tem que, de alguma maneira, induzir todos os átomos da sua substância, ou seja, ferro, a ficar numa certa posição. Quer dizer, fazer com que os momentos de polo dos átomos se orientem de uma certa maneira. A maneira como você vai fazer, tem várias. Né? Você pode, por exemplo, não sei se vocês já fizeram esse experimento, pegar uma agulha e ficar repetidamente passando um ímã nela. Então, você passa um ímã num certo sentido, sempre, digamos, deslizando da parte de trás da agulha para a ponta, você consegue, com o tempo, fazer com que todos os átomos lá da sua agulha se orientem de maneira a torná-la em si um ímã. Consegue imantar a agulha, você também consegue imantar por calor. Você também consegue imantar, como foi perguntado aqui, por eletricidade. Né? Você usa um eletroímã para orientar os átomos daquele ímã que você está querendo fazer. Acho que eu não sei se era isso que estava perguntando, foi o Caio que perguntou aqui no chat. Perguntou se por isso que se usa eletricidade para fazer ímãs. Né? Sim, é uma das maneiras que você tem para gerar ímã, né? A maneira mais fácil de se fazer um ímã forte é um eletroímã. Né? Você passa uma corrente grande por uma espira ou, no caso, uma bobina, ou o que quer que você tenha lá. E aí você vai aumentando a corrente. Quanto maior a corrente, maior o momento de polo que está criando. Como a gente viu, o momento de polo de uma espira é proporcional à corrente, né? Então, você só aumenta a corrente, então você tem um ímã mais intenso. Então, a maneira mais, digamos assim, fácil de se fazer do ponto de vista industrial é isso, com correntes variantes. Não, variantes não. Quando você aumenta a corrente, você consegue um ímã, entre aspas, um eletroímã, no caso, mais intenso, e aí você consegue orientar a força, né? Quem quer que você queira orientar, no caso aqui da formação, de transformação, né, de um metal não imantado, que é essa situação aqui, ó, num material imantado, como essa situação agora. Ok, pessoal? Era isso? Sim. Ok. Acho que tem mais outra. Você pode Não. transformar um material diamagnético no paramagnético. Não, aí você teria que mudar a configuração eletrônica dele, né? Você poderia, entre aspas, transformar, se você transformá-lo em um íon, né? Mas é o efeito quer dizer, se você tira um elétron, por exemplo. Se você pega a água e você passa uma corrente grande por ela, você consegue tirar consegue tirar um elétron da água. E aí você fica com a carga positiva na água. No momento que você tirou um elétron, você ficou com um elétron desemparelhado. Então você estaria transitando de diamagnético para paramagnético. Né? A questão é que normalmente quando se faz esse tipo de coisa, quando você força uma substância a perder o elétron dessa maneira, ionizando, né? Ganhando, perdendo o elétron,
você está mudando sua carga. Aí o efeito de carga se torna muito maior do que o efeito magnético que você está querendo ver. Então, mas sim, você estaria saindo de uma situação de, de repulsão, né, para uma situação de atração, no caso aí. Apesar que no caso da moléculazinha, você teria um efeito, né, do caso de você eletrificar a água todinha, né, todas as moléculas de água se tornarem íons, você tem um efeito de repulsão enorme entre si, e aí você estaria fervendo a água muito antes de você conseguir ver o efeito diamagnético, ou o efeito paramagnético surgir. Ok? Respondido, pessoal? Beleza, então vamos continuar aqui na nossa linha. A gente comentou, né, eu já comentei no início da aula, mas vamos repetir. Eu agrupei várias coisas que eu acho que meio que casariam depois do que a gente já tinha visto de matéria. Estava faltando ver algumas coisas. Por exemplo, a gente entender, no caso, o efeito, de onde vem o magnetismo do ponto de vista microscópico. Então, eu estava esperando a gente ver certas matériazinhas, certas partes da matéria, particularmente coisa matemática, para a gente discutir a física. Então, vamos continuar aqui falando de certas aplicações daquilo que a gente viu. Então, numa das aulas passadas, se não me engano, na aula passada, a gente viu o movimento de uma carga pontual em um campo magnético, né? Então, a gente viu que quando a gente coloca uma carguinha, no caso, essa carguinha aqui em amarelo, isso aqui é um slide, né? Eu peguei um slide da aula passada, não lembro exatamente qual o número dele, mas vocês devem lembrar disso daqui. E você joga numa certa região com um campo magnético, no caso aqui, entrando na tela, né? São esses xizinhos aqui azuis, você tem um movimento circular das suas cargas. No caso aqui, poderia ser um pósitron, né? Um elétron com a carga trocada, digamos. E uma das aplicações que a gente tem para esse tipo de fenômeno, de você ter partículas que têm essa trajetória circular, ou helicoidal, como a gente vai ver ainda lá para frente, é um tipo de acelerador de partícula que a gente chama de ciclotron. Então, um ciclotron, aqui no caso está uma fotozinha de um tipo de ciclotron, o que ele é? Ele é um acelerador que você joga uma partículazinha, no caso essa parte mais central aqui. Você tem duas regiões do ciclotron, como são essas duas partes aqui, ó, que eu vou marcar em vermelho. Ups, deixa eu tentar fazer essa figura menor. Minha mão está bem ruim hoje. Essa parte aqui e essa parte de cá, essas duas partes são separadas, são chamadas de Ds, D, né? D de dado, a letra. Porque são Ds, um de costas para o outro. E esse tipo de acelerador de partícula, já a gente vai falar como é que ele funciona, tá? Mas esse tipo de acelerador de partícula ele é super interessante por causa do seu tamanho, né? Como é que você poderia fazer uma partícula, por exemplo, acelerar? Você poderia colocar eletroímãs que trocam de polaridade, né? E aí você consegue, numa hora ele está atraindo a partícula, e logo depois que ela passar pelo eletroímã, você muda a polaridade e aí ele está repelindo a partícula, né? Só que para isso, acelerador que chama de linear, né, se ela está andando em linha reta, você precisa, em geral, de tamanhos, né, enormes e de diversos eletroímãs para fazer isso, né? Quer dizer, o custo é grande, porque você precisa de diversos eletroímãs e a área que você precisa também é grande, né? O espaço físico que você precisa é muito grande. No caso do ciclotron, você troca esses eletroímãs por essencialmente um par aqui de eletroímãs, né, que vai gerar uma corrente, uma diferença de potencial aqui no meio, né, de maneira que imagina que você vê uma carguinha que você colocou, digamos que ela vem para cá, está fazendo essa trajetória. Aí ao chegar aqui, digamos, bem nesse ponto, digamos que ela seja positiva, você carrega essa placa aqui, ó, deixa eu marcar essa placa. Você carrega isso daqui que eu vou marcar em azul. E aí, no caso, digamos, você carrega positivamente, ou você pode também fazer isso com campos magnéticos, isso aqui pode se tornar uma espira, e aí você pode usar um campo magnético para repelir a tua carguinha, mas de maneira que você possa acelerá-la, né? Quer dizer,
Então, você vai repeli-la, seja com campo elétrico, seja com campo magnético, você repele essa carguinha para ela vir para cá. Fazer, opa, mudar a cor. Vindo para cá. Bom, você pode colocar aqui um campo magnético, né, de maneira que ela gire, né? Porque lembra, se você botar um campo magnético nessa região aqui, ó, tá aqui o ímã. Então, bota um ímã aqui, de maneira que você tenha campos magnéticos. Deixa eu fazer outra cor. Vou fazer o campo magnético fixo, como de cima, como entrando aqui. Vou supor que tem essa cara aqui em verde. Bom, ela vai ter, então, uma trajetóriazinha circular, no caso aqui semicircular, né, até a hora que ela vem aqui nessa paredezinha de novo, em que ela é acelerada. Ao acelerar, quer dizer, ao mudar a velocidade da partícula, eu não vou limpar aqui isso não, tá? Eu espero que vocês consigam ver, né? Mas lembra que a velocidade da partícula, né, e o raio, eles estão inversamente relacionados, né? Eu posso cancelar esse cara com esse cara aqui, ó. Então, quanto maior a velocidade, maior o raio, e quanto menor a velocidade, menor o raio. Então, deixa eu passar aqui. Então, quando ela ganha velocidade, o raio aumenta, quer dizer, em vez de ter uma trajetória circular fechadinha aqui, um círculo fechado, você tem um raio que aumenta de tamanho, né? Como se fosse uma espiral. Então, ela vem aqui acelerada de novo, aumenta o raio, fica um raio momento constante, ela vem aqui, aumenta o raio de novo e vai fazendo essa trajetória. Então, ela é sempre acelerada no encontro entre os Ds, quer dizer, nessa partezinha azul que eu marquei aqui, ó, essa daqui que eu não marquei e essa outra que eu marquei. E aí ela vai fazendo essa trajetória circular crescente aqui. Note que cada vez que ela passa aqui pelos Ds, se eu escolher a mudança de campo aqui de maneira correta, né, de maneira que acelere e não freie, ela vai ganhando velocidade, aumenta o raio, mas ganha velocidade. Então você consegue acelerar bastante a partícula numa área muito pequena de espaço, né? Em vez de você ter uma coisa linear que você teria que fazer ao longo de metros, quilômetros talvez, você tem uma aceleração ao longo dessa espira aqui, dessa espiral, desculpe. E aí além de você poupar espaço, você ainda poupa valor, né? Porque o mesmo eletroímã, ou se isso aqui for tipo um capacitor, que você esteja alternando, você pode repetir esse tipo de coisa, digamos que sejam eletroímãs, repetir a mudança dos eletroímãs daqui para cá, várias vezes. Quer dizer, você usa o mesmo eletroímã para acelerar essas partículas várias vezes, em vez de ter que usar diversos eletroímãs e gastar bastante dinheiro, porque cada vez que você bota um eletroímã no lugar, você gasta uma grana, né? Então, esse tipo de acelerador de partícula que a gente tem, que usa isso aqui que a gente calculou na aula passada, a gente fez até uma questãozinha a respeito disso, a gente chama de ciclotron. Certo? E ele é muito utilizado para diversas coisas. Em particular, só mais uma coisinha, a gente viu até na aula passada, tá aqui ele, tá? Esse aqui é de um museu, um ciclotron antigão, né? Então tá no museu, mas você consegue ver mais ou menos como é que é a estrutura dos Ds, né? Então aqui você tem um D, tem uma fenda entre eles, um outro D, quer dizer, nessa parte aqui coberta as partículas estão girando, aqui entre essa parte e outra você tem uma abertura, então você pode colocar um eletroímã, uma espirazinha nesse lado de cá do D, no outro D, aqui logo na entrada dele, você coloca outra espira, e você alterna a corrente nessas espiras, de maneira que toda vez que a partícula esteja passando por essa espira, ela seja repelida pela espira. E aí ela vai se acelerando, né? Ela começa aqui no centro, vai acelerando até que ela sai. Pode pegar um desses tubos aqui, que é um tubo de coleta, ela sai, e aí você pode fazer um monte de coisa com ela. Você pode freá-la, você pode jogá-la e bater com outra partícula para fazer tipo uma colisão. Você pode fazer um monte de coisa. Essa frequência que você tem que alternar os eletroímãs de maneira a estar sempre repelindo, a gente já meio que calculou na aula passada.
Lembra que na aula passada a gente calculou o período, né? O tempo que demora para dar uma volta completa, né? Se eu inverter o tempo que demora para dar uma volta completa, eu tenho uma frequência. E aí, se eu alterno essa coisa com a frequência, que no caso é o dobro dessa daqui que eu estou colocando, né? Porque ele, no caso, ele tem que ser repelido quando ele percorre metade, né? Faz metade da trajetória. Assim, né? Ela vem daqui para cá, ela já vai sair desse lado do D e vai vir para um outro D, esse D que está aqui do outro lado. Né? Então, na metade dela aqui, na metade dessa frequência, ou não, no dobro dessa frequência, desculpe, porque é metade do tempo, você tem que alternar os eletroímãs de maneira a repelir a partícula. E você acelera, 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 ela vai crescendo o seu raio até a hora que você coleta ela. E aí você pode utilizar essas partículas que você coletou para um monte de coisa. Você pode usar para pesquisa, né? Você faz, por exemplo, colisão, e aí utiliza para pesquisa. Você pode utilizar para radioterapia, por exemplo. Então, você pode, por exemplo, frear um elétron e obter um raio-x, por exemplo. Ou você pode, por exemplo, utilizá-la para criar um radioisótopo. Então, por exemplo, aqui no Juazeiro está tendo PET scan, né, que é tomografia por emissão de pósitrons. Né? No caso, os pósitrons são criados dentro do seu corpo, né, do corpo de quem está fazendo a tomografia. Você toma uma substância, tipo açúcar, que você jogou um monte de radiação nela para ela ficar radioativa. Né? Essa substância, então, vai emitir pósitrons que são detectados pela máquina que está lá, onde você está lá, né? Te envolve, né? Você entra, né? Te bota dentro da máquina, e aí você consegue, pela diferença, né, das energias dos pósitrons, saber que tipo de tecido está ali, através dessa tomografia por emissão de pósitrons. E o radioisótopo ele tem que ser criado na hora. Então, tipo, se você, vamos dizer que você vai tomar, digamos que seja glicose, nem sei se é, tá? Mas supor que seja. Essa glicose ela tem que ser transformada, tem que ser radioativada na hora. Então, na hora não pode durar muito tempo porque ela vai perdendo, entre aspas, a sua radioatividade, né? Então, é importante que você tenha coisas, acelerador de partículas desse tipo, que são pequenos e práticos, para gerar o tipo de substância que você precisa para exames como esse. Certo? Então, esse tipo de acelerador de partículas, no caso de ciclotron, é utilizado na prática, né, para gerar os tipos de radioisótopos que são necessários para tomografias por emissão de pósitron, por exemplo. Deu para entender isso daqui, pessoal, até agora? Bom, ninguém tem dúvida, né, aparentemente. Então vamos falar de mais uma aplicaçãozinha daquilo que a gente viu até agora. No caso, vamos falar de espectroscopia de massa. Espectroscopia de massa é um tipo de técnica super utilizada, a gente usa, tá? O pessoal da física, eu e o Alexandre, o professor Alexandre também, acho que vocês devem conhecer. A gente trabalha muito com áreas da física que estão ligadas à química e à biologia, e a gente acaba utilizando essa técnica bastante, porque ela é uma técnica que pode ser utilizada para você ver a composição de certas substâncias. Né? Então, por exemplo, alguém lá na no pessoal da bioprospecção molecular, etc., aqui no campus do Crato, pode ir lá e coletar uma substância, ir lá pegar, digamos, um certo tipo de planta que só tem aqui no Cariri, e ele fala, o pessoal utiliza, né, esse tipo de planta aqui para curar infecções bucais. Vamos ver se tem alguma substância que tenha ação antimicrobiana, qualquer coisa desse tipo. Daí você
purifica, né, e separa todas as substâncias que estão lá naquela plantinha que você arranjou. E, por exemplo, uma das coisas que você vai querer saber é que substância é. Ela, digamos, tem um anel aromático, ela não tem anel aromático? Que tipo de substância é? Ela é um alcano? Ou, sei lá, que tipo de substância química que tem lá? E a maneira que se tem de saber que tipo de substância e para a gente, né, no caso, para a gente na física, que é o que é mais importante, garantir que ela esteja purificada utilizando a espectroscopia de massa. E a espectroscopia de massa funciona da seguinte maneira. Você pega a sua substância, você vaporiza ela, você joga elétrons de maneira que ela fique ionizada, quer dizer, você pega a sua molécula e você joga elétrons nela de maneira que ela perca elétrons e ela fique, se torna íon, é um íon positivo. Então você tem lá a sua moléculazinha e aí você joga um elétron nela, digamos que seja um benzeno, né, um anelzinho, e você joga um elétron, um polar de elétron, tira um elétron desse benzeno e ele fica carregado positivamente. Você acelera essa coisa, agora que ela está carregada eletricamente, que ela se tornou um íon, é muito fácil de acelerar, né? Você pode usar um capacitor para acelerar. Imagine que você pega uma plaquinha. Você pega uma plaquinha aqui, digamos, ao passar por aqui, se essa plaquinha tiver positivo e esse cara aqui negativo, né? Ela vai ser acelerada, ela vai ser repelida por essa primeira plaquinha e atraída pela segunda. Tá? Tem uma certa velocidade aqui. Essa é uma maneira de acelerar. Você também pode, agora, claro, que são partículas carregadas que andam, elas geram campo magnético, então você pode também acelerar, se quiser, né, usando eletroímãs, que no caso não é. E aí, depois que elas ganham uma certa velocidade, você faz com que elas entrem numa região com um certo campo magnético. E a gente viu lá nas aulas passadas, no caso, vou mostrar aqui o slide, a gente viu que o raio, né, o raio dela, digamos que ela entra com certa velocidade naquela região ali do espaço. Então, o raio dela depende da massa e da carga, né? Se eu cancelo esse V com esse V, fica só V, né? Fica assim, deixa eu ajeitar isso aqui. Ups. Um minutinho. Pronto. R, vamos isolar R, né? R é M, V, porque esse V eu cancelei com esse. Então, MV, QB. Então, o raio da coisa que você jogou, que foi eletrificada e você fez acelerar e chegou com certa velocidade em uma certa região do espaço, depende da velocidade que você acelerou essa coisa, vamos dizer que seja uma velocidade fixa, qualquer lá, e do campo que você colocou, vamos dizer que essas duas coisas sejam fixas. Então você fica com uma trajetória, um raio que vai depender da carga que essa coisa tem, que você também pode controlar, digamos que você faça com que ela perca um elétron, de maneira que ela tem uma carga de mais 1,6, né, 10 a menos 9 coulomb. Então, o raio passa a depender só da massa daquilo que você está acelerando. Então, voltando lá para aquele slide que a gente tinha, você pega uma coisa, ioniza, quer dizer, transforma em íon, no caso, perdendo elétrons, ficando positivo, acelera essa coisa entra na região do espaço que tem campo magnético, representado por esse X lilás, que conhece. E aí a gente viu, nas aulas passadas, e agora a gente verificou, que o raio depende essencialmente daquelas coisas que estavam ali, né? Então, se isso e isso forem fixos, o raio da trajetória, se vai ser mais fechada com raio pequeno ou mais aberta aqui com raio grande, depende essencialmente da massa daquilo que foi lançado. Então, se você tem uma molécula qualquer e você lança ela, onde ela vai bater, aqui tem um detectorzinho, que é essa parte cinza, se ela vai bater aqui no início do detector ou no final do detector, depende essencialmente da massa daquilo que você lançou. Até aqui tudo bem, pessoal? Depende da massa? Ok. Então, quando você joga uma molécula lá,
Primeiro, então, quando você faz essa coisa de ionizar, em geral você acaba fragmentando a molécula, né? Você quebra a molécula em vários pedaços. Em geral, você tem, digamos que seja uma coisa assim, uma moléculazinha. Ups, só um segundinho. Imagine que você tem uma molécula assim. Aqui um anel. Aqui outro anel. Aromático, né? Aqueles anéis tipo benzeno, né? Aqui, no caso não é benzeno não, porque eu fiz com 5 lados, era para ter 6, mas esse cara aqui tem um cara de benzeno mesmo. Vamos supor que seja isso, tá? Então você acaba quebrando essa molécula. Tem uma parte dela que não quebra, quer dizer, ela inteira às vezes anda e só ganha uma carga positiva. E às vezes você quebra ela também e fica tipo esse pedaço aqui e esse pedaço aqui, os dois também carregados positivamente, andando. Então você tem ela inteira com carga positiva e às vezes quebra ela, porque quando se transforma em íon, né, ela acaba ficando um pouco mais estável, fica um pedaço, outro pedaço, etc. Então você chega aqui, digamos, batendo aqui no final a coisa que tem maior massa, que no caso é a molécula inteira. Então tem os dois anéis e ela inteirinha aqui ligada. E aqui, digamos, bate um dos pedaços dela e bem aqui bate outro pedaço dela. E vamos supor que o detector vem até aqui. Então você teria moléculas chegando aqui, um pedaço, no caso ela positiva chegando aqui, um pedaço dela chegando aqui, um outro pedaço chegando aqui, porque você não tem só uma molécula, né? Algumas se quebram, outras não. E aí no final, o que você analisa é uma coisa como isso daqui, ó. Você obtém picos como esse daqui. Você obtém um primeiro pico, que no caso é a tua molécula inteira carregada, e aqui pedaços da mesma molécula quebrada, né? Então, você tem vários outros picos aqui aparecendo. A gente chama esse daqui de pico de íon molecular, esse pico mais à direita, que é o que interessa para a gente, para o nosso exemplo aqui. Esse daqui é como se fosse tua molécula inteira, chegando só que carregada, com a carguinha mais. Note que ela bate numa certa posição. Quer dizer, e essa posição, claro, depende do detector. A gente sabe ali pelo raio que o raio só depende da massa. Então, para onde ela bate o detector, a gente pode garantir que quem bate naquela parte do detector tem uma massa específica. Nesse caso aqui, para a gente, digamos que quem bate ali, nesse ponto bem aqui, tem uma massa de 58 unidades de massa atômica. Né? Lembrando que a unidade de massa atômica é como se fosse uma massinha, entre aspas, de um hidrogênio, ou 1/12 da de carbono. Né? Então bate aqui uma moléculazinha com 58 unidades aqui de massa atômica. Digamos que você saiba que a molécula que estava lá, pelo menos se quiser a característica dela, então digamos que você saiba que é um alcano. Alcano tem uma fórmula química dessa maneira aqui. Então, se você sabe que o alcano ele é sempre uma molécula tal que, se eu tenho N carbonos, eu vou ter 2N mais 2 hidrogênios, e já mostro para vocês o que é um alcano aqui, né? Caso eu mostrar especificamente a molécula que dá origem àquele espectro que vocês viram ali atrás, aquelas barrinhas que aparecem. Mas se você sabe isso daqui e você sabe a massa da coisa, no caso é 58, você tem como inferir quanto deve ser o N para que você tenha a massa de 58 unidades de massa atômica. No caso seria C4. H10, né? C4H10 um butano. Então você sabe que a molécula que deu origem a isso daqui é um butano. Que deu origem a esse espectro. Que aqui vai dizer como é que o butano se fragmenta, né? Mas não importa para a gente. Mas uma das coisas que a espectroscopia de massa faz, então, é dizer que tipo de substância você tem. No caso aqui, dizer que a substância é C4H10. C4H10 é essa cara aqui, ó. Tem essa carinha aqui, isso aqui é um butano, né? Você tem 4 átomos de carbono, aqui marcadinhos em cinza escuro. E vocês sabem que cada carbono, né, tem que fazer 4 ligações. Aí, no caso, faz uma simples com esse cara aqui, ó.
Esse outro cara, então aqui é um carbono, aqui é um carbono, aqui é um carbono, aqui é um carbono. E claro, tem que fazer 4 ligações, então está faltando 3 hidrogênios, esse cara aqui tem 2 ligações, está faltando 2 hidrogênios, esse cara aqui só faz 2 ligações com os carbonos, então está faltando 2 hidrogênios e por aí vai. E aí você tem, então, a espectroscopia de massa te dizendo que tipo de molécula você tem, dizendo a cara dela, né, dizendo que tipo, qual a fórmula da molécula que você está jogando lá, e ela é toda baseada naquilo que a gente já tinha visto nas aulas passadas, ela é toda baseada naquele probleminha que a gente resolveu em sala de aula, e nessa expressãozinha em particular que a gente obteve. E aí serve para um monte de coisa, por exemplo. Eu posso verificar se eu tenho só uma substância, eu posso inferir isso a partir dos fragmentos aqui, da soma deles, e ver se dá só uma coisa, quer dizer, posso dizer se a substância é pura ou não, posso dizer que tipo de substância é, como dizer, é um butano, não é, um propano, não sei o quê, tarará. E várias coisas que você pode fazer com essa besteirinha que a gente viu aqui em sala de aula. Dúvidas por enquanto, pessoal? Então vamos lá. Logo depois que a gente fez essa continha aqui, bom, essa continha, a gente falava, a carga é tal que ela entra com a velocidade que é perpendicular ao campo magnético. E depois a gente viu quando não era perpendicular. E quando não era perpendicular, quando ela fazia um ângulo com o campo magnético, a gente viu que a trajetória, em vez de ser circular, era helicoidal, era essa hélice, né, formada aqui por essa coisinha laranja. Né? A gente comentou, mas a gente não se aprofundou, que esse tipo de fenômeno, quer dizer, partículas que chegam com velocidades que não são perfeitamente perpendiculares ao campo, acontece o tempo inteiro ao redor da gente. Em particular, a gente é protegido pela nossa magnetosfera, né? E a nossa magnetosfera, que é a Terra, nela você tem um núcleo de ferro, esse núcleo de ferro e outros metais giram, e esse giro, né, gera também um campo magnético, da mesma maneira, análogo àquilo que a gente já falou anteriormente. Então você tem a geração de campo magnético, como está aqui no quadro, né, a Terra girando, e você tem o campo magnético aqui como sendo essas linhas de campo em azul. E aí, se você tem, por exemplo, vocês sabem que o Sol ele emite diversas partículas, né, são chamados ventos solares, né? E a gente seria bombardeado por essa partícula aqui na nossa troposfera, né, aqui na parte de baixo aqui da superfície da Terra, se a gente não tivesse a magnetosfera, em particular esses cinturões de Van Allen, que são o quê? São partículas que vêm lançadas do Sol e elas entram na região do campo magnético da Terra, fazendo um pequeno ângulo ou grande ângulo, né, mas de maneira que elas tenham a trajetória helicoidal, né, e elas seguem as linhas de campo. Sim, ó. Se a linha de campo aponta para a direita, ela meio que gira ao redor das linhas de campo. Então, essas partículas emitidas pelo Sol, elas, ao chegar próximo da Terra, elas ficam presas nas linhas de campo, como aqui, você tem elétrons aqui, prótons, né? Claro, um giram para um sentido, outro girar em outro sentido, ficam presas e acabam que não atrapalham a gente, nem as coisas da gente, nem nossos celulares, nem coisas desse tipo que a gente tem, produtos eletrônicos que a gente tem aqui embaixo. Que se a gente não tivesse a magnetosfera nos protegendo, seria um problema. Esse tipo de cinturões, que são esses conjuntos de linhas de campo, prendendo as partículas que vêm, por exemplo, do Sol, eles começam, né? Essa parte aqui da magnetosfera vai de em torno de 1.000 quilômetros até 6.000 quilômetros da superfície da Terra. Você tem, em geral,
2 cinturões de Van Allen. O nome de Van Allen é em homenagem ao cara que descobriu esse tipo de fenômeno. E então, quando, por exemplo, quando você tem astronautas indo para fora, né, chegando nessa região acima de 1.000 quilômetros, eles vão estar expostos a essas partículas que estão presas, né, nesse cinturão. Então, você tem que protegê-los dessas partículas que podem acabar fazendo coisa que não é legal, pode ionizar, digamos, o DNA do cara, e o cara acabar tendo um câncer, uma coisa desse tipo. Se o astronauta tiver também algum tipo de coisa elétrica, né, algum tipo de dispositivo elétrico, esse dispositivo tem que ser blindado também, de maneira que ele não sofra a radiação dessas partículas, não seja atingido por essas partículas. Quando a gente olha aqui, a gente não tem muita ideia de como é que ficam essas linhas de campo. Parece que elas saem e entram aqui, só tem elas, né? Mas esse aqui é um plano, né? Esse aqui é um corte. A forma do cinturão de Van Allen, na verdade, é um toroide, tá? É uma coisa desse tipo, assim, é como se fosse uma rosquinha ao redor da Terra. Então, para tentar dar uma ideia de como é a distribuição desses cinturões e a variação dele, eu trouxe aqui um videozinho. Não sei se vocês vão conseguir ver. Não sei como é que vai passar aqui para vocês, né? Dependendo da internet de vocês, aí talvez não fique muito legal. Mas vocês vão ver a variação desses cinturões de Van Allen, aqui simbolizados por essa variação aqui de cor, né? Quanto mais vermelho, aqui mais intenso, né? Quanto azul, menos intenso. E aí vocês estão vendo uma animaçãozinha, então, que representa não só a variação dos cinturões, né, mas como é que ele está distribuído ao redor da Terra. Você consegue ver que aqui está um corte, né, mas você consegue ver que ele também aqui está como se fosse metade de uma rosquinha, né? Então ele dá uma volta no planeta Terra. Tá? E por curiosidade, né, se vocês querem saber, por exemplo, o telescópio Hubble, toda vez que ele vai passar por uma região mais intensa de chuva de partículas que vai bater nele, eles desligam alguns sensores dele que são mais sensíveis para não serem atingidos por essas partículas que estão presas no cinturão de Van Allen. Certo, pessoal? Alguma dúvida por enquanto? O professor saberia dizer o que é que gera o campo magnético da Terra? Opa, estava falando no mudo. O núcleo da Terra, você pode imaginar que é uma sopa de metais, certo? Então, eles em si, digamos que seja de ferro, a maior parte, vamos supor que seja, a maior parte do núcleo da Terra seja formado de ferro. É uma suposição que eu acho que é válida, certo? Então, você tem um material que é ferro magnético, esse cara está bem quente, então é meio como se ele, entre aspas, se transformasse em si já em um ímã. Consegue entender isso? Tipo, imagina que você tem um material quente, e se você pega, por exemplo, não sei se vocês já fizeram isso, se você pegar uma chave de fenda e der uma esquentadinha na ponta dela, e deixar ela esfriar um pouco mais lentamente, sem ser uma coisa abrupta, o que você está fazendo é dar energia o suficiente para que os momentos de polos possam se organizar de maneira mais fácil. E aí aqueles domínios, né, aqueles pedaços do ferro lá da sua chave de fenda, que já tinham uma tendência, uma certa orientação preferencial, acabam levando os outros a essa orientação preferencial, e aí você começa a transformar aquele pedaço de metal em um ímã. Um fenômeno um pouco mais complicado acontece no núcleo da Terra. Você tem um monte de ferro, que além disso gira, né, a Terra gira, né? Então essa coisa gira, e aí acaba você tendo também uma
possibilidade de orientação dos momentos de dipolo numa certa direção preferencial. E aí um acaba levando o outro e você fica com um grande ímãzão causados essencialmente por esse núcleo da Terra. Deu para entender isso? Deu sim, obrigado. Eu não sei se é só ferro, tá, o núcleo da Terra, mas eu acho que a maior parte do núcleo da Terra é ferro. Então, se você botar aqui, ó, 80% ferro e níquel. Os dois são materiais ferromagnéticos, né? Eu não mostrei para vocês, ó. Posso até mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui, talvez fique mais claro aqui. O material ferromagnético é cobalto, ferro e níquel, essencialmente. Então, deixa eu ver se eu mostro para vocês. Tem umas que são legais. Pronto. Se vocês derem uma olhada na tabela periódica de magnetismo, né, vocês vão ver que uma grande parte dos elementos aqui na parte direita da tabela periódica é diamagnético, e isso fora hidrogênio, berílio aqui. Uma outra parte, a parte esquerda dela, é paramagnética, essa parte vermelha aqui, e também oxigênio e alumínio. E você tem essencialmente 3 átomos marcados em amarelo aqui. Esses átomos são ferromagnéticos, é o ferro, o cobalto e o níquel, né? Então esses três átomos eles dão origem a substâncias ferromagnéticas, né? Ferro, cobalto e níquel, então dão origem a ligas que têm aquele comportamento ferromagnético. Eles são ligas tais que, se eles forem mais abundantes, né, você tem, quando você aproxima um ímã deles, você tem atração. O alumínio, no entanto, ele é vermelho, né? Ele é paramagnético. E aí acaba que quando você aproxima o ímã do alumínio, você praticamente não sente nenhum tipo de atração. Ok até aí, pessoal? A gente já está acabando a aula, eu estou vendo que são 3 da tarde, né? A gente vai acabar. Agora, se ninguém tiver nenhuma dúvida, a gente acaba a nossa aula de hoje por aqui. E aí a gente continua. Opa, tem alguém no bate-papo. É possível criar um campo magnético em um laboratório semelhante ao da Terra? Semelhante em que sentido? Tipo, a partir de ferro ou semelhante em intensidade? Sim, dá para dar. Eu suponho que sim, se você tiver acesso... No laboratório não, tá? Um pouquinho mais do que laboratório, né? Se você tiver um acesso a algum tipo de usina, né, que você vá derreter o ferro, acho que você consegue fazer isso. Suponho que sim. Nunca pesquisei para ver se alguém já tinha feito, eu suponho que sim. E intensidade é muito fácil, né, porque o campo magnético é muito fraquinho. Qualquer ímãzinho, se estiver perto da sua agulha, vai perturbá-la, né? Certo, pessoal? Então a gente continua isso daqui na quarta-feira que vem. Ok, pessoal? Ok. Ok, então